O vídeo de hoje é sugestão do nosso querido Theo de Goiás. E ele diz na pergunta dele que ele sempre vê os pastores da igreja dele e ele sempre tem uma enorme vontade de ser pastor. Mas ele tem dúvida se esse é o chamado dele. Então nós vamos dar início hoje com sugestão do nosso Theo, um novo quadro do nosso canal que é Coisas de Pastor. E no Coisas de Pastor de hoje, respondendo ao nosso querido Theo, que tem dúvidas sobre a vocação dele, sobre o chamado dele, nós vamos falar sobre o que é ser um pastor. Como nasce um pastor, como surge um pastor. Será que qualquer pessoa pode ser um pastor? Meu querido Theo, você precisa ter em mente, qualquer pessoa precisa ter em mente que não se fabrica um pastor, né? Na verdade, você já nasce eleito e chamado por Deus para ser um. Quando você ainda era um feto aí no ventre da sua mãe, ele já havia determinado qual seria a sua função, qual seria a sua profissão, o que você faria. Ele já havia preparado, traçado uma meta para você. Então não se fabrica um pastor. Ah, pastor, mas a gente vê aí cursos de teologia, cursos disso, cursos de aquilo. Isso, na verdade, meu querido, vai fazer um aperfeiçoamento no seu ministério, mas não vai formá-lo pastor, não vai gerar dentro de você um pastor. Então como é que eu sei que eu sou um pastor? Primeiro de tudo, Theo, você precisa orar. A primeira coisa é oração. A oração é a base para tudo que você vai fazer, seja pastor ou não. Agora, principalmente se você for um pastor, você vai orar constantemente. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar. Não significa que você vai estar o tempo todo ajoelhado, orando pela madrugada. Eu particularmente não consigo, né? Significa que você vai ter momentos de oração com Deus. Significa que você vai ter momentos de oração com Deus. Essas orações podem ser em qualquer lugar. Eu faço orações pelas madrugadas de joelho. Eu faço orações assim durante o dia a dia. Eu amo falar sozinho, orar andando. Tipo, as pessoas pensam que eu tô maluco falando sozinho, mas na verdade eu tô orando. Outra coisa que eu amo orar também é quando eu tô no banheiro. Isso mesmo, quando eu tô fazendo o número 2. Quando eu tô lá sentado, cara, eu oro, eu viajo geral orando e preparando mensagens. Já preparei altas mensagens ali no banheiro, né, fazendo o número 2. Não que isso vai ajudar muita gente, mas eu particularmente tenho essa facilidade. Então se você quer ser pastor, Theo, se você acha que você tem um chamado, se você quer ter a certeza para isso, a oração. Ora, cara, a oração vai ajudar você, e não só você, mas qualquer pessoa a discernir o que Deus quer para sua vida. Se na tua oração Deus te discerniu, Deus te mostrou que você tem esse chamado, é porque Ele te chamou. A segunda coisa que você tem que fazer é se capacitar. Aí é onde entra o curso de teologia, onde entra a homilética e qualquer outra coisa que você imaginar. A capacitação é tudo. Não que você necessariamente precise ser eloquente, que você precise ter a retórica, o dom da retórica, saber se portar bem, saber falar bem, mas você precisa saber conduzir uma mensagem. E você precisa ter conhecimento sobre a palavra de Deus, porque as pessoas vão fazer diversas perguntas sobre tudo. Vão te perguntar sobre mormons, vão te perguntar sobre seitas, vão te perguntar sobre sexualidade, vão te perguntar sobre coisas ocultas, vão te perguntar sobre o céu, vão te perguntar sobre diversas coisas. E de fato você não precisa saber tudo na ponta da língua, mas você precisa ter uma noção sobre diversos assuntos. Então a capacitação é grande. A própria palavra já diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se eu pudesse dar um conselho, um terceiro conselho, além da oração, além de busca do conhecimento, eu diria para você que anseia em ser um pastor. Você já orou, Deus já revelou para você, ok, tudo bem, quem sou eu para falar o que Deus revelou para você? Você tem estudado, tem buscado, mas antes de dizer sim ao pastoreado, veja por trás das cortinas como é que acontece. Porque a gente vê nossos pastores ali sorrindo. Quem é de igreja grande, de grandes metrópoles, grandes igrejas, vê aquele culto perfeito, aqueles instrumentos, aquele coro, aquela vocalista, aquela palavra, e a gente se imagina ali fazendo tudo isso. Mas a gente não sabe que por trás da cortina tem um monte de coisa que torna isso tão complexo
e que requer tanta atenção. Um pastor precisa ser administrador, um pastor precisa ser conselheiro, precisa ser pai, precisa ser amigo, um pastor precisa ter diversos dons, um pastor precisa ter paciência e, acima de tudo, domínio próprio, para quando aquela pessoa vir de contra ele, querer massacrá-lo, querer pisá-lo, mesmo assim ele deve ser capaz de exalar amor pelaquela pessoa. Então, eu acho que você devia vir atrás da cortina. Converse com o seu pastor, veja, analise, se envolva mais na obra. Quanto mais envolvido na obra, mais você vai conhecer sobre a rotina de um pastor, mais você vai conhecer sobre a rotina de administração de uma igreja, e aí depois você faz as suas escolhas. Você vê as luzes, você vê o espetáculo, mas você não sabe o quão difícil é. É aquela mesma coisa do sapato da bailarina, dos pés da bailarina. A gente vê a bailarina linda lá na pose dela, na marcação dela, mas você não imagina que por trás daquela sapatilha linda há um pé que está ferido, que está sangrando, que está machucado e que requer muito esforço para chegar ali. Assim é o pastor. A gente olha o pastor, mas a gente não sabe o que ele passa. Então, Theo, ora, busca o conhecimento e conhece os bastidores da tua igreja. Veja como é a rotina de um pastor. Conversa com pastores, com missionários, e eles vão te contar um pouquinho. E se é isso que Deus tem para você, bem-vindo ao clube, bem-vindo a esse meio. Se esse vídeo te ajudou bastante, se você também tem dúvidas sobre diversas coisas, lança uma pergunta pra gente, deixa aqui no nosso vídeo essa pergunta ou manda pelas nossas redes sociais, e aí a gente vai ter prazer em responder no próximo vídeo da próxima semana sobre coisas de pastor. Vamos fazer 3 vídeos sobre coisas de pastor. Se render, a gente faz um pouquinho mais, senão a gente para nos 3. E a gente ajuda você a entender mais sobre este universo e a despertar o dom que há em ti. Como o apóstolo Paulo disse, não despreze o dom que há em ti. Se há em ti, querido, então viva ele. Divida esse vídeo com mais pessoas, compartilhe, já aprenda que ser pastor é ter o dom de compartilhar as coisas também, então compartilhe esse vídeo com os outros, ative o sininho, deixa o seu like e que Deus abençoe você. Fique ligado, eu tô ligado, e até o próximo vídeo do nosso canal. Tchau, fofura, fica com Deus.